meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de filosofia, tá? Essa já é a nossa terceira aula de filosofia. Vamos falar sobre o Platão, né, que é o grande discípulo lá de Aristóteles. Se você não viu as nossas duas primeiras aulas, é só procurar aí nessa listagem, que está aí a nossa primeira aula chamada Introdução à Filosofia, e a segunda já fala sobre o primeiro filósofo importante, que é Sócrates, tá? Lembrando que as nossas aulas são direcionadas para você fazer uma prova da escola e com certeza fazer a prova do Enem, tá? Não esquece de dar um like nesse vídeo, não esquece de comentar, né, se tiver alguma dúvida, e também não esquece de compartilhar lá com seu amigo que vai fazer uma prova ou de repente vai fazer a prova do Enem, tá? Vamos lá para mais uma aula. Vamos falar hoje sobre o Platão. Galera, o Platão, ele é o grande discípulo lá do nosso querido Sócrates. Na aula passada a gente viu que o Sócrates se deu mal, né? Acabou sendo condenado ao suicídio lá em Atenas e ele teve que cometer o suicídio ao tomar a suicida. Outra coisa importante, gente, é que o Sócrates ele não escreveu nada, tá? Tudo que nós sabemos sobre o Sócrates é porque o Platão, que é o discípulo dele, escreveu sobre ele, tá bom? Fica ligado nessa dica importante aí já da nossa aula de hoje. O pensamento platônico se divide em duas grandes ideias: o mundo das ideias e a dialética platônica, tá bom? O Platão, ele vai ser um cara que a gente vai chamar de idealista. Ele vai ser o primeiro filósofo idealista. Ele vai buscar esse grau de idealidade, tá bom? Por isso, o Platão ele vai dividir o seu pensamento entre a crítica, primeiramente, a dois grandes filósofos que vieram antes dele, tá? O primeiro filósofo é o Heráclito, tá? O Heráclito, que tem livros maravilhosos, e o outro é o Parmênides. Esses dois caras vão ser fruto da crítica do nosso querido Platão, tá bom? Estamos falando sobre o Platão. Qual é a crítica que ele faz ao pensamento do Heráclito? Qual é o pensamento do Heráclito, na verdade, pessoal? O pensamento do Heráclito diz o seguinte, ó: tudo muda, tudo flui. Tem um livro do Heráclito que ele fala o seguinte: se você tomar banho todo dia no mesmo rio, nunca será a mesma água e nunca será a mesma pessoa tomando banho no rio. Ou seja, embora o rio siga um fluxo, né, a correnteza muda. E também você muda. Então, ó, nunca vai ser a mesma pessoa tomando banho e nunca vai ser a mesma água do rio. Então, tudo muda muito rápido. Ou no seu tempo, segundo o pensamento do Heráclito. Mas tudo muda a todo momento. Já o pensamento do Parmênides, não. Ele diz que, na verdade, a ideia é a permanência, né? E o nosso querido Platão, ele vai dizer que os dois estão incompletos, esses dois pensamentos estão incompletos. Professor, mas por que esses dois pensamentos estão incompletos? Porque, na verdade, o Platão vai usar a dialética. O que é a dialética? É o seguinte, ó: ora as coisas mudam, ora não mudam. Ora elas mudam, ora elas não mudam. Então, na verdade, os dois estão falando algo concreto, só que parcialmente. Na verdade, os dois pensamentos se completam, tá? O do Parmênides e o do Heráclito, né? Segundo o pensamento do Platão, né? Que é essa ideia de dialética, vai e volta, muda, não muda, permanece, né? Modifica. Então, para o nosso querido Platão, o mundo ele segue dessa forma, com alterações e com permanências, né? Então, o mundo não é somente alterações, mas também não é só permanências, ok? Primeira coisa que você tem que saber é isso. Outra coisa importante é que o nosso querido Platão vai desenvolver o mundo das ideias. E esse mundo das ideias ele tem algumas funções. Professor, qual é a função do mundo das ideias? Primeiro, levar o ser humano à verdade, ou pelo menos a busca pela verdade. Segundo, o mundo das ideias é sinônimo de perfeição, um mundo perfeito. Terceiro, o mundo das ideias seria as ideias seriam a reencarnação da perfeição. Então,
olha só a ideia do Platão, né? Ou seja, existe um mundo, que é o mundo das ideias. Esse mundo ele é perfeito, tá? A alma é perfeita, o pensamento é perfeito e o mundo é perfeito. Só por quê? Porque nesse mundo o homem está na verdade, tá? Pelo menos no pensamento do nosso querido Platão. O Platão, então, pessoal, já tira uma foto dessa tela aqui para ti, tá? Já dá um pause, já copia isso aqui, que isso aqui é importante. Isso aqui, ó, é a essência do pensamento platônico, tá? O Platão, então, divide o mundo em dois, ok? Dois mundos. O mundo sensível e o mundo das ideias. Pessoal, o que é o mundo sensível? É um mundo baseado nos sentidos, né? Nos 5 principais. O ser humano tem mais de 5 sentidos. Tem mais de 25 sentidos, mais de 30, sei lá. Mais de 100 sentidos. Mas a gente usa principalmente 5, né? Esses 5 sentidos é um mundo sensível. Só que o mundo sensível, ele é muito problemático. Pessoal, por quê? Porque as nossas sensações, elas não são sensações completas, tá? E principalmente, as nossas sensações, elas nos enganam. Já no mundo das ideias, não. O que manda no mundo das ideias não é as sensações, é a razão. E a razão, ela não nos engana, ela nos aproxima de um mundo da inteligência, um mundo inteligível, um mundo da razão, um mundo do conhecimento verdadeiro e concreto, tá? Segundo o nosso querido Platão e o seu pensamento dialético, o ser humano ele fica nos dois mundos, passeando entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo das ideias e o mundo sensível. E a gente chama isso de dialética platônica, tá? Seguindo, a gente vai falar aqui um pouco sobre o mito da caverna do Platão. Nada mais é do que uma alegoria, né? Uma historinha que o Platão conta, falando aí sobre esses mundos, né, e a evolução do homem em busca do conhecimento. Segundo o Platão, alguns homens viviam ali na caverna, e nessa caverna eles não viam nada a não ser as sombras que uma fogueira fazia, tá? Porque estão lá dentro da caverna, o sol não entra, ou então entra bem pouco. Então o que eles conhecem? Qual é o mundo deles? O mundo deles é a caverna, tá? É o mundo que eles se baseiam no quê? Nas sensações, nos sentidos, tá? É um mundo limitadíssimo. Eles veem sombras, eles ouvem barulhos, eles acreditam em coisas que eles acham que viram, né? Mas na verdade eles estão vivendo um mundo de ilusão, um mundo de crença, tá? Por quê? Porque eles não estão vendo um mundo real, um mundo ideal, um mundo verdadeiro. E aí então que um deles cria coragem e sai dessa caverna, né? Consegue se libertar dessa caverna, das correntezas, das correntes, né? Que estavam presos, consegue sair. E lá fora ele vê um mundo diferente, né? Um mundo baseado na razão. E essa razão vai levar ele na busca por novos conhecimentos, que vai fazer com que ele chegue lá no mundo ideal, que é o mundo das ideias, que é o mundo do conhecimento, da filosofia, tá bom? O que é importante você saber nesse mito da caverna aí, do Platão? Essa busca do conhecimento, o cara saindo do mundo sensível, indo para o mundo ideal, né? Só que é perigoso, viu, gente? Se tu for para o mundo ideal e quiser, às vezes, levar o teu amigo para o mundo ideal, às vezes tu pode não conseguir, porque ele está no mundo sensível, vai te chamar de doido, não vai acreditar em ti, vai te chamar de mentiroso, vai discordar de ti. Mas por quê? Porque ele está preso naquele mundo das sensações dele. E quando tu chega com o verdadeiro conhecimento, ele não acredita em ti, ele até que meio que se afasta de ti, tá? Esse pensamento e essa ideia o Platão também traz aqui nesse mito que a gente chama de mito da caverna ou alegoria da caverna do Platão, tá? Que é a busca pelo conhecimento do homem, o homem saindo do mundo sensível para o mundo ideal. Para finalizar aqui, né, a gente tem aqui a cidade ideal do Platão, que ele divide aí em grupos, os artesãos, os guardiões e os filósofos. Eu queria destacar para vocês aí, ó, a evolução das almas, né? Por exemplo, o artesão
ele é um cara que trabalha muito com o conhecimento manual, as habilidades. Perceba que ele tem uma alma diferente dos guardiões. Perceba que os guardiões têm uma alma diferente dos filósofos. Então, o que o Platão quer dizer com isso? Que quanto mais você tem conhecimento, mais a sua alma é desenvolvida. Mais a sua alma é o quê? Ideal. Tá? Essa é a palavra-chave. Por fim, a gente vai ver que o Platão, ele era um grande crítico do seu professor, que é o Sócrates, e não tem problema nisso mesmo. Ele tem que criticar aquilo que ele achava errado, isso daí é normal. O Sócrates concordaria com ele perfeitamente, que ele tinha que criticar mesmo, tá? E ele fez alguns livros, né? Por exemplo, ele fez um livro chamado Apologia a Sócrates. Nesse livro ele faz uma crítica a alguns pensamentos de Sócrates e, claro, impõe o seu pensamento. No final, eu trouxe aqui para vocês uma frase, tá? Essa frase aqui é para a gente refletir sobre o pensamento platônico. Ele diz o seguinte, ó: mas já é hora de nos retirarmos. Eu para morrer, vocês para viverem. Entre vocês e eu, quem está melhor? Um ponto de interrogação. Isso é o que ninguém sabe, exceto Zeus, ou seja, o deus dos deuses lá da Grécia Antiga. Qual é o questionamento do Platão, né? Quem está melhor? Quem está morrendo ou quem está vivendo, né? Então, é uma crítica, né? Uma frase que nos traz aí uma reflexão muito grande, tá? E esse é o pensamento platônico. Na próxima aula, a gente vai ver o último filósofo dessa sequência de aulas, que é 4 aulas de filosofia, 4 aulas de sociologia. Já vamos finalizar as 4 aulas de filosofia com a próxima aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre o pensamento de Aristóteles, né? Que é o último grande filósofo lá da Grécia Antiga, né? Platão, Sócrates e, por último, o nosso querido Aristóteles, tá? No mais, não esquece de dar um like nessa aula, não esquece de botar aqui alguma pergunta que você tenha, não esquece de compartilhar com seu amigo. Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.